Sejam bem-vindas! Estava com saudade dessa introdução. Eu também. Ai, gente, terceira temporada. Gente, como tá a expectativa de vocês, meninas? Muito alta, porque essa temporada tá em peso, tá? Nossa, sim, tá forte, viu? Tá forte. E como vocês já sabem, né, nós estamos aqui no CW15 Cowork, né, que é um espaço onde você consegue trabalhar, sair de casa, né, trazer o seu trabalho, criar, tomar forma, né? E, gente, de verdade, bem melhor, viu? Um espaço com segurança, 24 horas, tem uma recepção para os seus clientes chegarem, serem bem recepcionados. É um espaço que é bem confortável mesmo de se trabalhar, né, climatizado. Então, assim, a gente vai deixar o arroba deles aqui também. Eles são os nossos parceiros, como vocês já sabem. Então, não tem erro. A gente indica que é bom, né? Com certeza. E agora, sem mais delongas, né? Bom, gente, nossa primeira convidada que vai começar a temporada é a Fátima. Obrigada. A Fátima é casada para sempre com a Ademir. Sim. Ela é mãe de 3 filhos. Sim. E ela é dona de um salão de festa onde ela pode realizar vários sonhos. Isso. Faz casamento, faz formatura, faz muitas festas. Então a gente quer conhecer um pouquinho de você, como começou esse sonho. Se esse sonho sempre esteve ou surgiu do coração do Senhor. Então a gente quer conhecer você, conhecer um pouco da sua caminhada. Eu sei que empreender tem muitos desafios também. Muito. Então a gente quer conhecer a Fátima, empreendedora, mas a Fátima, filha de Deus também. Amém. Bom dia. Vocês querem saber lá da trajetória da minha infância ou a partir do salão de festa? Acho que desde a infância, né? É, a infância. Porque assim, a minha infância foi muito... Deus já me mostrou assim, na infância que eu tinha esse dom de cozinhar, né? E eu sou filha de mineiro, meu pai mineiro, minha mãe baiana, mas quem cozinhava na minha casa era meu pai. E eu sempre gostei. Aos 7 anos eu já enfrentava o fogão. Sabe, eu vim do sítio, eu falo assim, do sítio ao salão de festa, né? E meu pai fazia muitos doces, né? E um belo dia, eu tinha de 8 para 9 anos. E ele plantava muita mandioca, E aí eu cozinhei umas mandiocas e ele falou, minha filha, você vai fazer um bolinho de mandioca hoje, né? E eu cozinhei a mandioca, amassei daquele jeito, né? E aí eu fiz meu primeiro bolinho, foi grande, não foi, né? Sem recheio, só a massa da mandioca. E fritei, ficou amarelinho, né? E essa semana, eu orando, né, para esse momento aqui, né, que a gente fica assim ansiosa, né? E Deus me trouxe essa lembrança, e lembrança boa. Ele falou uma palavra assim muito, muito boa e eu acho que fez a diferença na minha vida, né? Ele disse, minha filha, esse bolinho ficou um colosso. Bom, né? O bom mineiro é um colosso. E eu recebi aquela palavra de afirmação e daí eu comecei a minha trajetória, mas não foi fácil. Dos 8 aos 12, em casa, no sítio, fazendo para minha família. Cedo, né? 8 anos. Eu sou a primeira de 6, né? E eu sempre cuidei de pessoas. Eu falo que eu nasci para cuidar de pessoas, né? E eu comecei a cuidar dos meus irmãos, fazer comida para os meus pais desde 7. Eu já colocava um banquinho de madeira no fogão de lenha e já fazia do meu jeito, não saía boa. Aos 12, aos 13 anos eu vim para a cidade. E aí, ser secretária do lar. E aí foi que começou a minha trajetória de aprendizado. Um processo muito, muito árduo, mas o Senhor já estava me preparando ali para ser uma empresária hoje, que eu considero uma empresária. Né? Sim, com certeza.
E ele me preparou, eu passei por vários processos. O meu último emprego, minha estadia foi numa residência como governanta, eu administrava, né, outras pessoas. E ali foi meu aprendizado, assim, meu grande aprendizado. Uma pessoa, esse casal, um casal muito famoso aqui de Marília, né, muito de posses, e ali eu comecei. E aí eu já sabia que eu tinha esse dom, que o Senhor tinha me dado esse dom, mas eu não sabia que eu tinha essa desenvoltura Porque hoje, ser uma empresária e empreendedora demanda muitas coisas. Eu sou dona de casa, eu sou avó, eu esqueci de falar, eu sou avó de 6 netos, 4 meninas e 2 meninos, né? Ser esposa, ser dona de casa e também trabalhar, né, no que eu trabalho. E aí, o Senhor me colocou. E ainda, né, eu faço algumas coisas na igreja e tal. Mas, hoje em dia, eu sei que esse processo começou lá na minha infância, sabe? E hoje, e ser empresária é assim, hoje, nesse ramo, você demanda muitas coisas. Primeiro, muitos desafios, como você falou, né? Primeiro que a gente começou logo numa pandemia, né? 1 ano após, a gente comprou esse buffet. Eu já trabalhava nesse buffet, né? Eu trabalhei assim uns 10 anos. Meta, viu? Meta. Hoje eu trabalho aqui, amanhã eu compro. Nossa, gente, muito bom. Muito bom. Esse buffet Vila Romana já tem uma tradição, né, na cidade, mas eu entrei, gente, como garçonete. Meu Caraca. Deus. Eu Viu? entrei como garçonete e aí fiquei um tempo, né? Eu e meu marido, ele também como garçom. Logo ele saiu, não ficou muito tempo, mas logo eu passei para cozinheira dele, do antigo dono. E assim, foi indo. E um dia eu saí, montei um outro buffet com outro nome, né? E um dia ele falou: vou vender um buffet para vocês, para você, Fátima, e para o Ademir. Tudo bem, né? Vamos, né? Tudo bem, né? E aconteceu, né? Deus começou a mover ali, né? Mas quando você é uma transição muito assim, muito complexa. Você está desse lado. Sim. Passa para o outro lado. É muitos desafios. Acho que a cabeça é uma virada de chave, assim, muito alta, porque, assim, numa hora você é uma funcionária. Uma funcionária. Né? E você tem ali só o seu salário, suas preocupações ali, é mais fechado dentro da sua vida. E aí depois você passa para um outro lado de empresária, que você já tem que pensar num todo, nos funcionários, né? Na demanda que vai mandar a empresa também, né? E outras pessoas, outras vidas passam a depender da sua empresa também, porque tem outras famílias que dependem hoje, né, da sua empresa. Então, gente, é uma virada de chave muito forte, muito grande. Forte. E aí vai eu e meu esposo, né, sempre ele está ali, né. Eu assim, na verdade, Deus delegou funções diferentes, porque eu sou de um jeito, ele é de outro. Ele é mais, né, ele é mais no administrativo financeiro, ele administra muito bem nas compras e tudo, e eu sou mais assim, ficou para mim as vendas, a abordagem dos clientes, né, e também delegar funções lá dentro. Mas quando eu me vi, eu e meu esposo, eu vou falar um pouco mais de mim porque ele fica mais do outro lado, mas quando eu me vi frente a um cliente, eu falei: e agora? O que eu faço? Como que eu vou
usar um poder persuasivo, como que eu vou vender meu produto, a segurança de olhar nos olhos, de passar a segurança pro cliente. Por quê? Porque a gente realiza sonhos, né? A pessoa ficou ali né, a vida inteira, um casamento, por exemplo, planejou tudo, são vários profissionais, não é só um profissional. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Aí que tá. Eu tinha uma responsabilidade aqui, de entregar, né, a comida pronta, tudo certinho, mas com um comando de outra pessoa. Agora não, agora eu tenho que entregar a comida e entregar o sonho realizado. Meninas, foi muitos desafios, sabe? E também aprendizado. No começo a gente erra muito, porque a gente aprende errando. A gente já não vira a chave, mas a gente vai, ao longo do processo, a gente vai aprendendo. Né? A gente começa e o interessante é entrar no negócio que você já tem conhecimento. Sabe? Já conhece, mesmo que você seja funcionária, mas você precisa conhecer aonde você está entrando, o produto que você vai trabalhar com ele. E gostar bastante também, né, Fátima? Nossa, eu amo. Tá vendo? Eu amo. Porque não adianta você ser um empresário que você não é realizado pessoalmente, né? Não gosta do que você está fazendo também, né? E voltando lá nessa casa que eu trabalhava, eu aprendi a colocar uma mesa posta, uma mesa linda, sabe? No começo, assim, eu fazia as coisas, eu falava assim, nossa, mas eu tenho que fazer tudo isso, não sei o quê. Mas eu não imaginava que eu estava sendo preparada para esse momento. E isso é importante. Depois você, ao longo do processo, você vai vendo como Deus vai encaminhando você, sabe? Para que você faça aquilo que é o teu propósito com excelência, né? Primeira coisa, eu já gostava, né? De cozinhar, começou lá com bolinho de mandioca, sem recheio, né? E agora, aí eu fazendo para os outros. Depois o Senhor, agora é para você, né? E aí chegou um grande desafio, meu Deus. Mas eu tive um pouco, sim, de dificuldade no começo, de poder persuasivo, de convencer as pessoas e tal. Mas, meninas, hoje eu não tenho mais. Hoje, sim, eu tenho segurança, eu tenho a segurança de apresentar o meu produto. Tem muitos concorrentes, entendo também, né, que tem muitos concorrentes e a gente precisa também enfrentar esse desafio. Porém, não é um bicho de sete cabeças. Eu acho que é literalmente aquela frase, o Senhor, Ele te espera pronta. Porque, assim, se você ficasse ali no confortável, tudo bem, né? Todas as profissões são extremamente importantes, mas, eu limpo uma casa, tudo bem, eu só sirvo a mesa, tudo bem, eu só cozinho, tudo bem. Você ia estacionar ali, se você, parasse, né, não tivesse visão de futuro, né? E eu acho que esse episódio, ele é muito legal porque ele já fala sobre isso, chamadas para criar. E do sonho até os negócios. Então, assim, no começo, você nem sabia, mas o Senhor já estava implantando lá, já estava fazendo, te preparando, que é literalmente o que você falou. E Ele te espera pronta. Se você não tá pronta, vai. Deus, ele é responsável. Ele não entrega algo em tuas mãos que vai, de repente, te envergonhar, que, de repente, né, vai te... você não vai dar conta. Ele já tem o final, já pronto. Nós aqui estamos, né, caminhando. Mas eu amo fazer o que eu faço hoje, sabe? Engraçado que... eu tô acabando de lembrar agora, né? Eu estava trabalhando ali e eu queria empreender em algo, assim. Eu falei, nossa, sabe assim, quando o teu coração tá... eu preciso, né?
abrir um negócio pra mim e tal. Aí eu pensava em roupa, loja de roupa, não. Eu pensava, uma rotisserie, alguma... Mas jamais, é salão de festa. O salão de festa. E aí, quando eu vejo, assim, eu recebo muitas pessoas, muita gente. E aí, quando eu vejo a história de cada uma ali, de cada pessoa, 15 anos, como começou a planejar, sabe? As pessoas, os clientes chegam à minha frente e aí é um tipo de... Eu não estou vendendo só uma festa, eu estou escutando o outro, eu estou ouvindo o outro, né? A trajetória, né? Por que daquela festa? Foi tão engraçado que no ano passado eu fiz uma bodas de 60 anos de casado. Vai ser 60 Nossa, anos. gente. Você casou com quantos anos? Eu casei com 17. Ah, é dela? Você? Não foi tá. dela, ela fez. Não, Você não, fez. ela perguntou Sim. Ah, entendi. que eu casei com quantos anos? Você falou? Foi essa a pergunta. Sim. Acho Mas que- eu entendi que era sua. Não, a minha não. Foi cliente. Nossa, gente, vou chegar a 60 anos. Viu? Eu já tô com 35. Nossa, casada. muito tempo, né? Mas eu casei com 17 anos. Nossa, uma criança. Mais ou menos. Não, esse casal chegou, né? E ela linda, maravilhosa. Né? Nem parece que ela tinha 82 anos. Gente, que meta. E ele, 85 anos. Imagina o tanto de história que tem pra Que tem contar, pra gente. Não, e antes de entrar pro escritório, eles sentaram ali no salão e já começou a contar a história deles. Que lindo. E ela cuidando deles, sabe? E aí eu falo, meu Deus, eu estou participando dessa história. Olha, né? Por isso que quando a Nay falou, manda um pouquinho da sua história, eu falei, lá do sítio ao salão de festa. Sim. Vocês estão entendendo que Sim. é um privilégio, né? Ser empreendedora, ok, né? É um avanço, é um crescimento, tudo, mas também é um privilégio, né? Para a pessoa que quer empreender. Não é só pelo dinheiro, faz parte, sim, né? Mas é pelos relacionamentos que você tem, as pessoas que você conhece, né? E as histórias, né, de vida que você, de repente, você traz para sua vida e você começa a refletir, sabe? Ou você tem o desejo de se tornar uma pessoa muito melhor, sabe? E ela, assim, e foi com tanta alegria esses 60 anos de casado, sabe? Então, assim, eu vejo que ser empreendedora é isso. Ser privilegiada, trabalhar no que você gosta, né? Que eu amo fazer, né? Realizar sonhos, que é uma das coisas também que eu amo, ver o outro feliz, sabe? E ver as pessoas concluindo com alegria e a gente sendo contribuinte. Nossa, a gente vai deixar aqui o arroba de lá do salão, do buffet, do buffet que fala? Se escreve buffet, Buffet. mas fala buffet Vila Romana. Buffet Vila Romana, porque, né, se você já sabe, se você quiser, já, entendeu? Mas a gente tem algumas perguntinhas pra você. Você poderia compartilhar com a gente um momento de frustração que te levou a ter mais maturidade no mundo dos negócios? Porque eu acho que são vários, obviamente, né? Que a gente, talvez no início, acho que de qualquer sonho, de qualquer coisa que você vai começar, você espera que os de perto sejam os primeiros a te apoiar, né? E às vezes são os últimos a apoiarem, né? Tem, acho que, diversos tipos de frustrações. Você poderia compartilhar um com a gente? Sim. Frustrações.
a gente nunca está pronto para lidar com as frustrações, né? E não é para estar mesmo, porque no mundo empresarial são muitas frustrações. Primeira coisa a gente tem que ter a maturidade de lidar com o seu concorrente, sabe? E algumas vezes eu me frustrei, eu atendi clientes. Por quê? Porque os gostos são diferentes e tudo bem, né? Mas algumas vezes eu me frustrei com isso. Ai, mas por quê? Será onde eu errei? Como e tal, sabe? Algumas vezes eu errei, algumas vezes não, sabe? E tá tudo bem. E algumas vezes eu já me frustrei com os de perto, como, né, você falou. Ai, mas por que não me contratou? Nossa, eu imaginava, eu pensava. Um conhecido. Por um né? conhecido, nossa. Mas tá tudo bem, sabe? Então você vai amadurecendo, sabe? A não se frustrar com o gosto do outro, sabe? Se fosse a Fátima, sim, contrataria, mas a outra pessoa tem outros gostos e tal. Mas em contrapartida, foi assim uma maturidade que eu fui ganhando, sabe? E a gente não cresce sem a gente ter frustrações, né? Porque quem já cresceu na zona de conforto? Ninguém. Ah, não precisa ser excelente, tá bom. Ah, ninguém tá reclamando. Ah, né? Ai, tá tudo vindo, né? Não, aonde? Peraí, eu preciso melhorar. Aonde? Eu vejo assim, algumas propagandas de marcas famosas, e aí eu comecei a pensar nisso. Bom, essa marca não precisaria fazer propaganda, mas faz, né? Então, eu preciso melhorar em alguma coisa, em alguma área ali, do meu empreendimento, né? E preciso sonhar maior, nível maior, né? Esse que é o segredo do crescimento empresarial. Não se acomodar. Não se acomodar. Porque, voltando lá, Deus, ele investiu em nós. Né? Sim. Com o filho dele. Né? E nós também precisamos investir naquilo que foi colocado em nossas mãos. Né? A nossa empresa, a nossa família, em nós. Né? A gente precisa. E sem investimento não tem crescimento. Né? E às vezes você vai fazer um investimento, naquele momento você não pode. É uma frustração também. Uma das frustrações. Ai, mas eu queria tanto. Né? Mas nesse momento não. Né? Então você, Fátima, vai ter que investir, né? Menos acelerado, desacelerar. E assim, tudo bem. Mas, junto com as frustrações, vem a maturidade. Tá bom. E aí você vai crescendo. E é o que está acontecendo nesse momento. Né? Demorou. Nós estamos, eu e meu esposo, a gente está com o Vila Romana há quase 10 anos. Nossa, uma empresa consolidada já. Consolidada nas nossas mãos, porque o Vila Romana já tem quase 30 anos, sabe? Consolidada em nossas mãos. Demorou um pouco das pessoas confiarem no nosso trabalho, né? E aí, mais uma frustração. Nossa, mas por quê? Já tem nome. Mas a transição do outro para nós, agora é o nome da Fátima e do Ademir, né? E graças a Deus que hoje a gente já está consolidada, já está, sabe, mas demorou um pouco. Pouco não, bastante, né? E assim, o mercado, ele está sempre mudando, Sempre. né? Tá sempre mudando. A gente vê as tendências de roupa, tá sempre mudando. Tudo. E como que é comida? Espaço de festa? Como que é pra você estar, assim, sempre conectado nisso? Tipo assim, no sentido de, nossa, peraí, agora o tipo de decoração é uma coisa mais minimalista, é um outro modelo. Nossa, o estilo de comida. Tem isso também? Tem também.
Tem. Estilo de decoração. Nós trabalhamos, o que eu ofereço? O espaço, os móveis, o buffet, equipe, né? A mesa posta, que é talheres, pratos, a mesa posta, né? O que eu não ofereço? Decoração. Então, eu trabalho com parcerias, né? Com cerimonialista, eu trabalho com decoradora, com decorador. E aí as tendências vêm, né? Agora, comida depende do gosto do cliente. Às vezes o cliente quer um fingers, por exemplo, uns 15 anos, é um fingers mais. Que isso? Né? Fingers é as comidinhas, assim. Tipo né? uns petiscos. Uns petiscos, batata frita, hamburguinho, uma massa. Não é aquele jantar. Tá. Né? Se bem que hoje os pais, né, as mães vivem os 15 anos. Então é as mães que escolhem, a maioria. Mas muda sim. Né? Esses tempos atrás, a gente tinha uma pessoa lá, né, para estar mudando os pratos, a forma da montagem da mesa e tal. Né? Os frios, principalmente, a mesa de antepastos, né? E aí a gente vai inovando. A comida em si, é do gosto. Tem o cardápio personalizado também, né? Se a pessoa quiser, Fátima, tá bom, eu te dou a sugestão, mas eu quero mudança, a gente é bem flexível nisso, né? E aí monta o próprio cardápio e a gente vai e executa. Né? Montagem do salão também, com os móveis, eu tenho funcionários que me ajudam, né? E ali cada um faz a sua função, né? Mas a tendência sempre está mudando. Eu tenho uma pergunta aqui que tem um pouco a ver com aquilo que a gente estava falando sobre as dificuldades, né? No começo, você pensou em desistir de abrir o seu negócio, né? No caso, aceitar, né? E o que te motivou a continuar? Se quando ele perguntou se vocês queriam, né? Tomar a frente. Sim. Você pensou em não continuar? O antigo dono, ele chamou primeiro meu esposo no escritório, né, e perguntou, né, como ele já vinha falando, mas a gente acreditava, né, tudo bem. E aí meu marido, sim, tal, e ele levou essa ideia para mim, e eu falei, eu vou orar, né, pra gente ter uma direção certa, né, porque não era assim, era né, na época uma coisa maior e mais que a gente não estava acostumado. Porém, eu acreditava, eu tinha uma convicção, né, daquilo que já estava no meu coração, que eu queria avançar, sabe? Eu sempre tive sonho de não ficar estagnada. Desde a minha infância, eu ficava assim, nossa, eu morava assim em umas casinhas bem mais, né, mais simples, e hoje moro numa casa simples, mas eu falo assim, nossa, quando eu casar eu quero esse móvel, eu quero isso, sabe? Eu ficava pensando e viajando o sonho. E quando chegou o Vila Romana em nossas mãos, eu fui orar sim, né, porque tudo vem de Deus, mas eu tinha essa convicção. Na trajetória, assim, eu pensei em desistir várias vezes. Meu marido não, chegou a hora, acho que nós erramos. E como ser humano e como, né, uma empreendedora que quando chegam os desafios a gente fica meio assustado. Eu já pensei em desistir. Já. No meio do processo. No meio do processo. Mas o incrível é que quando chegava eu ficava, Deus, se foi o Senhor que colocou em nossas mãos, a gente vai romper. Mas se não foi, né? Eu vou ficar muito triste, mas tudo bem, sabe? E eu chegava no dia de sanar as contas, de tudo, né? Porque a gente tem uma responsabilidade diferente hoje, né? Quando eu falei que antes eu tinha uma responsabilidade de entregar, né, o produto executado ali, mas tinha outra pessoa, né, um superior a mim. Hoje não.
E hoje também as contas chegam e a gente tem que pagar, né? Então é nossa responsabilidade maior, né? E aí, quando chegavam essas datas, né, de sanar as dívidas e tal, as contas do mês, do dia a dia, estava ali, né? O provido estava ali. Nunca deixou faltar. Nunca deixou faltar. Então, na mesma hora que eu pensava em desistir, o lado Fátima, o lado humano, né? Mas na mesma hora eu falava, não, eu vou continuar. Eu tenho uma pergunta pra fazer, você fica livre se você não quiser responder. Sim. Tá bom? Mas a gente como cristão, a gente entende a questão de devolver ao Senhor, Sim. né? Vocês tiveram... Porque assim, quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Não vai. Não. Vocês tiveram dificuldade nesse devolver ao Senhor quando... sabe, na conta bancária de vocês já não era mais um salário mínimo, Sim. era um salário maior, Sim. vocês já estavam num outro nível de vida? Sim. Vocês tiveram dificuldade de devolver ao Senhor? Confesso para você que sim, né? Mas nós fomos entendendo que quando a gente... Não que hoje a gente está, né? Porque a nossa economia está, né, oscilando muito. Mas já tivemos. Mas nós entendemos que não é dessa forma. Se a gente devolvia no pouco, né? Agora que Deus colocou algo maior, também tem que devolver. Sim. Nossa. Aconteceu isso parecido comigo essa semana, quando foi da hora do dízimo, né? Eu vou falar a verdade, gente. Não vem falar que você nunca pensou isso, não, que você vai estar mentindo. Tá pecando diante do Senhor. Que eu trabalhava num lugar, trabalho na verdade ainda, né? Num lugar eu recebia X valor de salário. E agora eu tô num estágio e recebo esse outro lugar também. Eu falei, nossa, tudo isso. Que mudança! Nossa Senhor! Não. Mas aí na hora me veio na cabeça, se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Aí eu falei, não, aí eu dei meu dízimo. Porque assim, todas as vezes que eu pensei, quando passava os meses, eu falava assim, nossa Deus, será que vai faltar? Nunca faltou, gente. Pelo contrário, eu recebia muita coisa ainda. Aí esse mês, inclusive eu tenho alguns testemunhos pra contar, tipo de provisão, sabe? Que eu parei pensando depois e falei, caraca! Nossa, como que isso aconteceu? Surpreende, né? Sim. Então, seja fiel nos dízimos de oferta com tudo da sua vida. Amém. É bem isso mesmo. Bom, vou fazer uma pergunta. A primeira você já respondeu sem querer, então não vou voltar. Você já viveu alguma experiência com Deus dentro do seu processo como empreendedor? Como empreendedora? Já muito, assim... Experiência, assim, de... Ai, como que eu vou? Porque lá eu pago... O prédio não é meu, eu pago aluguel, né? Como vocês sabem, fica lá na Brigadeiro Eduardo Gomes. E aquela região é um pouco, né? E o Vila Romana, ele foi criado ali, né? Eu já tentei sair de lá umas 2 vezes, mas né, Deus falou comigo, falou, não, eu te implantei aqui, por hora fica aí. E assim, às vezes, aparecia, e não faz muito tempo, sabe? O primeiro semestre para mim não foi muito bom, mas Deus vai me sustentando, né? E no último minuto do segundo tempo está ali, sabe? Fechando contrato. É uma experiência, sabe? Assim, que chega cliente da onde você nem conhece. E para fechar uma festa, a gente precisa de umas 2 ou 3 reuniões, não é assim. Uns 3 orçamentos. Eu penso que, né, toda venda é dessa forma. Só que a experiência que foi é que a pessoa chegou em uma reunião e fechou o contrato. Então, é uma experiência assim, nossa, não é a Fátima. Sabe? É aquela convicção, né, que você tem no teu coração, algo que você... a intenção do seu coração e como você gosta de fazer aquilo que, né, Deus colocou em tuas mãos, com amor,
cuidado com o cliente, né? Então, essa experiência, assim, foi surreal. Vou fazer uma pergunta meio aleatória pra você. Que tipo de festa que você mais gosta, assim? Ou de ver, ou de fazer casamento ou formatura? Ou festa de 15 anos? O que você acha mais legal de fazer? Casamento. Casamento? E vou mais além. Qual festa, né? E hoje, o Vila Romana, antes, ele não trabalhava com um evento para mulheres. Hoje eu faço evento para mulheres. E eu amo fazer evento para mulheres. Chá de mulheres, encontro, sabe? Culto de mulheres. Eu amo fazer esse tipo de evento. Porque, assim, é uma realização. Porque a mulher, ela tem muitos afazeres no dia a dia, né? Vocês são solteiras, né? Casada? Casada. Casou já. 2 semanas de casamento. Então, 2 semaninhas. 2 semanas. Mas, daqui a pouco, aí vem a sua casa, vem seu esposo, daqui a pouco vem filhos, né? Vai demorar um pouquinho. Né? E a mulher nunca, assim, tem aquele tempo para ela, né? E quando eu vejo as mulheres adentrando ao salão, com o salão bonito, um arranjo na mesa, uma mesa posta, pessoas para estarem servindo ali, elas com carinho, né? Elas se sentem amadas ali. E eu falo assim, nossa, Deus, é o tempo que elas têm ali, né? Só elas, né? Um cantinho que Deus preparou, um tempinho que Deus preparou para cada mulher. E casamento tem a ver, assim, né? Com realização de sonhos, começo de uma nova vida, aliança. 15 anos também eu gosto, sabe? Vendo os pais realizar ali, né? Orgulhoso por realizar 15 anos. Formatura eu quase não faço. Por quê? Porque o salão não comporta tanto, né? Então, eu não faço muita formatura. E aí, eu tenho lá um espaço no fundo, assim, eu fiz um jardim, sabe? Que eu faço cerimônia. Aquele cantinho para mim é especial. Eu já vi. Nossa, inclusive é muito lindo. Pra quem gosta de fazer casamento ao ar livre. É especial. Porque, assim, ali você vê a natureza, a criação, aquele, sabe? Algo assim que é criado mesmo pelo Criador, né? Além de estar realizando sonhos, você vê aquele canto lindo, aquele lugar lindo. Então eu gosto. Ai, gente. Bom, eu tenho mais uma pergunta. Sim. Pra fazer pra você, mas antes disso, a gente não podia deixar, né, gente? Não sei se vocês estão vendo aqui, mas estamos com parceria nova! Sim, nesse podcast. Deus é bom, Deus tem provido. Assim, e a Diferente Jeans é a nossa nova parceira, né, pra essa temporada. Nós estamos muito felizes, né? Porque o Senhor é bom, o Senhor é bom. E assim, não precisa mais. Sabia, né, Helena? Eu vou te contar um segredo e você pode compartilhar. A cara dela, tipo assim, a gente tá falando. Mas é sério, eu vou te contar um segredo que você pode compartilhar lá na sua casa, tá? Não precisa mais andar bem vestido e pagar caro. Você gosta, né? Gente, a Helena ama isso, pagar barato, entendeu? Olha de precinho, entendeu? Coisa boa, tá? Coisa boa, E a Diferente Jeans, ela proporciona isso pra você, tanto mulher quanto homem. Tem, assim, peça pra todos os gostos e, assim, só roupas de qualidade e com bom preço, que é o que a gente gosta também, viu? Então, você pode renovar o guarda-roupa seu, da família, do marido, entendeu? Lá na Diferente Jeans, a gente vai deixar aqui o arroba deles também. E onde fica localizado pra vocês, em Marília, tá bom? E agora, essa pergunta que eu quero fazer
é literalmente para você dentro de casa, entendeu? Já anota aí, entendeu? Os conselhos que a Fátima vai te dar agora nesse momento, entendeu? Porque eu aprendi que você só pega conselho de quem já viveu. Ai, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Não tem como ser, eu vou pegar um conselho de alguém que tá lá falido da vida, não faz nada estacionado. Não tem como. E Entendeu? falando pra você não arriscar ainda. Exatamente, exato. Qual conselho você daria hoje para alguém, tanto mulheres, porque eu acredito que homens também vão assistir bastante essa temporada, mas para alguém que sonha em empreender, porque infelizmente Satanás ele vem, ele rouba os nossos sonhos e um deles é de empreender, né? Você não vai conseguir, tem muita concorrência, é muito difícil, né, para você vai ser o primeiro da família, como assim? Tem várias coisas aí, né? Mas que não sabe por onde começar a empreender, por onde começar a viver esse sonho. Qual conselho você daria? Primeiro sonha, né? Primeiro sonha e comece com aquilo que você tem, tá? Tenha convicção do que você está fazendo, não aleatoriamente, né? Sair, vou fazer isso, fazer aquilo. O importante é ter conhecimento naquela área que você vai empreender, né? Porque a gente, conhecendo já a área que a gente vai empreender, a gente já tem uns desafios bem grandes, né? Mas quando você tem conhecimento naquilo que você vai empreender, você vai, quando chegar a dificuldade, desafio, você vai ter a direção certa de como você executar, né? E quando chegar os desafios, continua, não desista, né? Porque desistir, o primeiro momento, o nosso pensamento é desistir e começar algo que, talvez se eu começar outra coisa, né, outro empreendimento, vou ser bem sucedido. E o empreendimento demora um pouco, uma empresa demora um pouco de andar com as próprias pernas, né? Demora, a transição é um pouco demorada também. Tem que ter resiliência, paciência, investir também, sabe, no que você pode investir, nem que seja, por isso que eu falo, comece com o que você tem. Comece tá aqui a xícara, se eu colocar aqui, vai ficar melhor. Né? Então, e é não desistir, ter convicção no teu coração daquilo que você começou, né? E ter muito cuidado também com administração financeira, né? Que isso é muito importante, a gente vai comprando, né? Isso o meu marido faz, né? E administra bem, né? Mas mesmo assim a gente ainda tem grandes desafios pela frente. Mas quem quer começar a empreender é ter aquela convicção no coração do que você quer fazer, né? E não desistir quando chegar os desafios. Eu acho que isso é muito importante o que você falou, de ter convicção, porque às vezes a gente fica atirando pra todo lado. Pra todo lado. Né? Que, eu quero começar, sei lá, vender taça. Aí você começa a vender outra coisa. Sim. Aí você começa a vender roupa. E aí você não sabe o que você tá fazendo, porque você tá vendendo um monte de coisa. Sim. E aí vira aquela bola de neve. Isso, e você não faz nada. Sim. Né? Eu tenho convicção, por exemplo, na pandemia, eu fiz marmita para pagar aluguel, para fazer as coisas, eu fiz marmita, né? 2 anos eu não fiz festa. Uma estratégia do Senhor, Uma acreditou, estratégia. porque, né? É um buffet. Isso. Você lida com pessoas, Sim. ele não tem como Sim. fazer festas, né? O Senhor vai lá e te dá uma estratégia nova. E ele me deu uma estratégia de criar uma linha de transmissão e colocar alguns clientes ali, né? E eu tenho perto ali mais 2 ou 3 pessoas que também fazem marmitas. Mas assim, foi tão... Não vou falar pra você que eu vou viver, né, de marmitex. Mas pro momento foi uma estratégia assim excelente. Porque até hoje eu
eu tenho frutos ali dessa linha de transmissão, né? Desses 2 anos. Então, por isso que eu te falo, quando eu falo, se essa xícara ficar melhor aqui, ó, aqui não tinha festa, mas a marmita saiu, né? Então, Deus é uma estratégia ali, e é não parar, não desistir. Bom. É verdade. Meninas, mais alguma coisa? Eu tenho mais uma pergunta. Sim. Não sei se você quiser compartilhar. Mas quais são os seus planos futuros? Tem algo além que vocês ainda sonham em fazer ou investir mais no seu empreendimento? Eu sonho ter um salão próprio, sonho. E você sabe que ele já me deu até um projeto. Olha! Até um projeto. Eu tava assim, porque o empreendimento, né, a empreendedora tem que sonhar, né? Você hoje já tem um salão lá que tem algumas coisas para melhorar, né, e tal. Mas como o prédio não é meu, então eu invisto pouco. Mas eu tenho um sonho de ter um salão, sabe? Bonito, de vidro, de pé direito alto, não sei o quê. Esse é o meu sonho, no momento. Deus já realizou vários sonhos como empreendedora, como pessoa, né? Mas eu tô esperando esse sonho. E ela vai voltar aqui pra contar pra gente. Gente, comprei o salão! Lembra? Nossa, que bênção. Esse sonho, né? Que é um desafio muito grande pro momento, mas eu não desisto. Nada que Deus não possa fazer. Realizar, né? Isso é muito bom, porque É. nesse episódio que a gente mais aprendeu é não desistir, né? Não Você desistir. continuar e Sim. continuar sonhando, porque Sonhando. você poderia continuar vivendo ali com o que vocês têm, Sim. mas vocês querem crescer cada vez Crescer. mais. Isso Sim. é importante. Né? Sim. É verdade. E não se anule por de onde você veio. Eu vim de uma família simples, eu vim de uma família que não tinha planos pro futuro. Não se anula, porque, gente, a Fátima, ela veio, tipo assim, a vida, eu acho a vida no sítio muito boa. Eu cresci no sítio. Mas assim, você poderia ter parado ali. Isso, gente, juro, de verdade, na sua história, isso me encantou. Você poderia ter parado ali. Sim. E tem gente que acha que só porque hoje tem uma vida difícil, precisa viver, assim, 50 anos, 30 anos nessa mesma vida. E não. E hoje ela tá aqui, uma empreendedora de sucesso, entendeu? Contando pra você. Que, ó, É aproveitar oportunidades, sabe? Eu perdi muitas oportunidades, mas também quando eu aprendi a aproveitar as oportunidades que apareciam na minha frente e que eu falo, não, essa, né? Às vezes chorando ali, né? Eu falo, mas é por aí que eu preciso caminhar, né? É por aí. E é Um desafio. um desafio bastante grande, mas eu vejo assim, eu falo que vale a pena, sabe? Vale a pena a gente viver esse além, né? Tudo bem que o empresarial a gente precisa de responsabilidade, sim, a gente precisa, porque ali hoje eu tenho pessoas também, tudo bem que eu contrato pessoas no dia da festa, né? São freelancers e tal, mas tem pessoas ali que no dia da festa depende de mim e eu dependo deles também, né? Mas eu falo assim que Deus ele vai dando a direção até de quem contratar, sabe? Hoje eu tenho essa visão, né? De quem contratar pro dia da realização desse sonho, né? Um perfil de pessoas, né? Para trabalhar com a gente e eu jamais imaginava, assim, eu já tinha
como eu falei, eu já tinha administrado algumas coisas nessa residência que eu trabalhei, mas não um número grande de pessoas, né? Como eu faço hoje. E é aquilo que você falou, não é estagnar. Ai, tá, eu vim, tá, mas cada um tem, né? Às vezes meu pai, minha mãe não teve essa oportunidade, né? Mas eu tive e eu aproveitei, né? E tá tudo bem. Eu lembrei da minha mãe, quando você começou a falar do sítio, minha mãe também veio do sítio, ela cresceu no sítio, cantando mandioca. E da minha família inteira, minha mãe foi a única, assim, que teve um pouquinho mais de oportunidade na vida, porque ela foi atrás também, Sim, sabe? sim. Então minha mãe, ela é um espelho pra mim. E depois dela veio eu também, então ela começou a mudar ali a família, sabe? Então eu acho, e aí é uma coisa que ela lembra, tipo, ela não tá agora numa vida boa, ela não tem as coisas boas, esquece de onde ela veio. Ela sempre fala, nossa, na minha infância aconteceu isso, e ela conta isso para as pessoas, sabe? E fala que eu cheguei aqui, ok, mas eu vim dessa família aqui, lá na roça. Tipo, minha mãe, ela, quando eu ia pra escola, ela não tinha bolsa, ela pegava um pacote de arroz, colocava as coisas e ia pra escola. Eu também. Então, é muito legal. Tudo que eu falei para as meninas quando eu cheguei, que eu falei, nossa, ela é muito simpática, ela parece ser muito humilde, sabe? Não esquecer a tua origem, tá? Essa semana, eu tava conversando com meu filho, né? Eu falei, a gente tava em um assunto de mãe, pai. Eu falei, filho, eu estou aqui porque alguém, sabe, um dia prestou, né? Seu ventre para eu estar aqui. É não esquecer da tua origem. E teu coração sempre... Ai, é a Fátima, acontece porque a Fátima... Não. Direcionado, né? Um sonho alinhado com o sonho de Deus. Mas também eu preciso de outras pessoas para que isso aconteça. Eu não vou fazer a sua festa... Aí a Fátima e o Ademir estão lá, então vai acontecer. Não, eu tenho outros profissionais, eu tenho decorador, eu tenho DJ, eu tenho fotógrafo, né? Eu tenho garçons, auxiliares de cozinha que me ajudam, eu tenho meu esposo. Então, assim, é não esquecer da onde você saiu e onde você está hoje. E ser assim, individualista, eu estou, por que não? Então, eu agradeço as pessoas, todo final de festa, né, que trabalham comigo, né, por estarem ali nos ajudando, né, e é isso. É isso, meninas. Faz alguma coisa? Não. Ai, gente, eu amei esse episódio. Eu também. De verdade. Obrigada. Eu amei. Eu falo que eu não esperava ser convidada, né? Mas eu amei vocês. Nossa, né? Eu já conheço vocês da igreja. Eu sempre estou ali servindo, né? As pessoas ali quando tem conferência, essas coisas ali. E eu já conheço vocês ali. Eu acho que nenhuma de vocês trabalhou ali com a gente, não. Você lá com a Joyce, né? Não. Não. Mas, eu amo fazer isso. E eu amei participar com vocês. Foi um prazer te receber, de verdade mesmo. E espero que seus negócios prosperem, né? Sim. Que o Senhor, Ele realmente derrame, assim, sobre os seus negócios bênçãos, continue crescendo muito mesmo. Esse é o desejo do nosso coração, de verdade mesmo. E você de casa, a gente espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham absorvido aí bastante, porque a gente aqui absorveu muito, foi maravilhoso, né, meninas? E é isso, até o próximo episódio. Muito obrigada, eu que agradeço, mais uma vez. Eu que agradeço. Um beijo, gente. Tchau! Vamos. Aê! Gente, eu não... Desliga. Eu não fiquei nervosa. Tem marido? Intercede aí, marido. Foi muito bom.
Essa história é linda. Não conhecia essa história. Muito linda essa Nossa, história. sim, muito lindo.